Olá, tudo bem? Essa edição da TV Afiada, com o professor Roberto Mangabeira Unger, é para discutir o seu mais recente livro, Depois do Colonialismo Mental, Repensar e Reorganizar o Brasil, lançado pela editora Autonomia Literária. Numa palavra, o que é a democratização da oferta para nós repensarmos e reorganizarmos o Brasil? É a abertura do acesso... A redemocratização da oferta é um dos conceitos centrais do pensamento do professor Mangabeira, tema da entrevista que fizemos antes com ele aqui na TV Afiada. Professor. É a democratização do acesso ao crédito, à tecnologia, às práticas avançadas, aos conhecimentos avançados, aos mercados. Nós temos essa multidão empreendedora no Brasil, mas ela está afundada num primitivismo produtivo. Nós precisamos soerguê-la e associar a qualificação do aparato produtivo a essa democratização de oportunidades e capacitações. Temos de fazer isso numa época em que a natureza do vanguardismo produtivo mudou. Não é mais aquela indústria convencional do século passado. É essa economia do conhecimento. Mas essa economia do conhecimento existe no mundo apenas de uma forma insular. E tipicamente sob o controle desses grandes oligopólios. Entendi. A nossa tarefa é aproveitar as características do Brasil para andar no rumo de uma forma includente da economia do conhecimento. Agora, isso tudo é rebeldia. Claro. Na história humana, a rebeldia nem sempre é premiada, mas a obediência é castigada invariavelmente. Professor, o senhor diz também: na organização da política brasileira nas décadas finais do século XX, nas décadas iniciais do século XXI, essa pretensão do PT e do PSDB coincidiu com o esforço para organizar a política nacional a partir de São Paulo. A sociedade e a cultura de São Paulo seria uma espécie de meio caminho entre o encontro com a modernidade espelhada nos países exemplo do Atlântico Norte e o Brasil atrasado e periférico em volta. Acontece que a vanguarda do Brasil, em São Paulo, a vanguarda está nos emergentes e que não estão, inclusive, no Nordeste e na Amazônia. São Paulo e o Sul não têm qualquer prerrogativa nesse processo. Mas acrescento. O senhor é antipaulista? Não, acrescento. O senhor é carioca? Não. A maior vítima dessa política pautada pelo rentismo financeiro e pelo colonialismo mental foi, paradoxalmente, São Paulo. Porque São Paulo é a cultura do trabalho e da produção. As forças políticas sediadas em São Paulo, que procuraram organizar a política nacional a partir de São Paulo, PSDB e PT, organizaram um projeto que tinha como sua primeira vítima São Paulo. Este é o paradoxo. Então, esta não é uma pregação contra São Paulo. Entendi. É uma pregação a favor de São Paulo. Entendi. É contra as ideias que se tornaram hegemônicas em São Paulo. Professor, precisamos concluir e eu vou me permitir aqui recorrer a um momento de divagação sua no campo da literatura universal. Se os brasileiros ricos e pobres, doutos e letrados, compreendessem tudo isso, teriam mais compaixão uns para com os outros e visão engrandecida da vida e de suas possibilidades. Que nossos quixotes se santifiquem e que o Brasil se quixotize, só um pouco. É o que quero para o meu país, com mais fervor do que sei justificar ou entender. É um texto que o senhor escreveu em 1998. O senhor subscreve esse texto hoje? Sim, e vamos entender do ponto de vista
da política e do ponto de vista da vida do indivíduo. Então, da política. Nós somos sempre tentados no Brasil a acreditar só naquilo que se pode ver e tocar, o tangível. Mas o que muda tudo na vida dos países é a imaginação, em que nós conseguimos entender que a realidade existente é apenas uma variante de outras possibilidades. E nos libertamos desta opressão da ordem existente. O grande atributo do Brasil é a sua vitalidade, uma vitalidade assombrosa. Mas a vitalidade precisa de uma aliada. E a aliada da vitalidade é a imaginação institucional, a imaginação das maneiras alternativas de organizar o país, que exige desafiar o colonialismo mental. Agora, isso não é apenas um problema político, é um problema existencial. Nós todos, à medida que envelhecemos, vemos formar em volta de nós uma espécie de múmia. A personalidade humana se rigidifica e cada um de nós se reconcilia com a sua situação no mundo. Aí começamos a morrer. O nosso objetivo deve ser morrer de uma só vez, em vez de morrer aos poucos. E para morrer de uma só vez, precisamos romper essa múmia. Romper essa múmia aceitando uma vulnerabilidade maior. A grande ideia da política é a ideia da grandeza, o engrandecimento. E o objetivo dos que querem transformar não deve ser apenas o de humanizar a sociedade, deve ser o de divinizar a humanidade. Permitir que os homens e as mulheres comuns ascendam para uma vida maior. É um sonho de pujança, é preciso aventurar, Quixote. Sim. Mas ao aventurar, reconciliar essa aventura da imaginação com a disciplina da realidade. Sancho Panza. É isso que eu quero para o país. Eu quero que a disciplina da realidade se reconcilie com o imperativo da imaginação. E aí o Brasil vai poder ser Brasil. Nós vamos encontrar uma maneira de efetivar o sonho brasileiro. O sonho brasileiro é o casamento da pujança com a ternura.